Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento de reflexão. O meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. Araceli Cabreira Crespo era uma menina de 8 anos de idade. Ela era natural, nascida no estado do Espírito Santo, morava no bairro de Fátima, estudava numa escola e para ir para casa, para ir estudar, todos os dias ela fazia o mesmo trajeto, pegando o mesmo ônibus, embarcando no mesmo ônibus. Essa garota, ela foi estuprada, ela ficou em cárcere privado, ela foi drogada, ela teve o seu corpo deformado e ela foi morta. Duas das principais famílias do Espírito Santo, famílias de muita importância no estado, estavam envolvidas no crime dessa garota. Era o dia 18 de maio de 1973. E é por isso que nós temos o mês Maio Laranja, e o dia 18 de maio ele é apresentado como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes. Depois de tanto tempo, a gente está falando de um crime que aconteceu em 1973 e agora nós estamos em 2020. Nós estamos falando aí de um espaço de quase 50 anos. O estado do Espírito Santo ele volta à tona nos noticiários, agora por um outro crime, de uma garota que não tem nome. E aí eu digo que ela não tem nome, não que ela realmente não tenha um nome, mas para preservar, não se divulga o nome dela. Que bom que fazem isso. Mas quantas garotas sem nome existem por aí? Quantas garotas sem nomes que são estupradas pelos padrastos, tios, primos? O áudio de hoje, o episódio de hoje, ele é diferente de outros episódios. Porque é um assunto que a gente não gostaria de falar, que eu não gostaria de falar, eu não queria trazer isso para vocês. Mas o drama das meninas sem nome, drama das Araceli, quantas Aracelis não existem? Quantas garotas? Quanta gente não sofre dessa forma? Quanta gente não lida com isso? E aí a gente teve ainda no mesmo ano de 2020, em junho, o jornal É o País, ele vai apresentar uma matéria de um estupro coletivo na Colômbia, de uma menina de 13 anos de idade, feita por pessoas da força policial. A Índia é tida como o país mais perigoso para uma mulher morar. Todos esses dados que são apresentados, eles são a prova de que as coisas não são como elas deveriam ser. Elas são a comprovação de que a gente vive num mundo perverso, de que a gente vive num mundo mau, e que a gente vive num país em que não tem como ser feita justiça. E aí não é só um país, mas vamos imaginar então que o estuprador ele seja morto. Foi feito justiça? E se ele fosse estuprado, seria feito justiça? Talvez num local justo, verdadeiramente justo, isso nem tivesse acontecido. O drama da menina de 10 anos de idade não é apenas o drama dela, é o drama de todos nós. Porque não é possível um ser humano sofrer sem que os demais tenham sofrido. E isso não vem de hoje. É muito difícil para mim não trazer as referências do livro que eu mais conheço e que mais amo, que é a Bíblia. Quando você olha para a Bíblia, o primeiro caso de violência ele acontece dentro de casa. Caim e Abel. A Bíblia, muito tempo depois, vai relatar a história de um homem que é um personagem muito conhecido por ter vencido Golias, Davi. Mas Davi foi omisso, porque teve uma de suas filhas estupradas, Tamar, que foi estuprada por Amnon, que era um de seus filhos, e ele simplesmente não faz nada. E às vezes a gente se acostuma com essas questões e vai vivendo como se isso fosse normal. Eu me lembro que eu fui chamado para uma cidade para fazer uma palestra sobre o abuso infantil, exploração sexual infantil. E era uma escola, e aí foi entregue para os alunos um papel e uma caneta para eles escreverem alguma pergunta, alguma coisa do tipo, uma vez que o tema é muito pesado, as pessoas não se sentem à vontade para falar sobre ele. Na maior parte das vezes, e é compreensível isso. E aí eu recebi várias perguntas, mas uma delas, quando eu recebi a pergunta, eu não tinha palavra, eu não tinha cor, eu não tinha lugar para me esconder. A criança, ela disse assim: estou sendo violentada, o que eu devo fazer?
E às vezes o lar, a casa, a família, que deveria ser a principal referência de alegria, de felicidade, de amor, ela se torna o ambiente oposto. E muitas vezes essas crianças elas crescem com ódio de Deus, né? Porque se Deus é bom, como é que Ele permite uma coisa dessa acontecer? E aí a gente pode ser tentado a falar, por exemplo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como que isso vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? E é por isso que a melhor tradução, na verdade, para o texto seria: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E as trevas que a gente vê, esse levante do mal, que a gente vê, esses comportamentos que a gente não encontra palavra para descrever, talvez eles sejam a comprovação de que existam trevas. Aliás, eles são a comprovação disso, mas o fato de que existem pessoas diferentes. Se o mal é a comprovação da ausência de Deus, o bem, então, é a comprovação da presença de Deus. E no meio dessa loucura toda, você tem gente que comemora o assassinato de um bebê, e aí eu entendo que o aborto é uma tragédia, e tem gente que vai para frente do hospital e se diz servo de Deus para trazer ainda mais dor sobre a vida daquela criança. Se eles realmente amassem a vida, se realmente amasse a vida, eles não estariam oprimindo uma vida. E você encontra essa loucura, e todo mundo faz da tragédia um meio, um mecanismo para se promover, para ter as suas pautas apresentadas. E a gente, infelizmente, no tempo em que a gente vive, tudo se torna política. Pouca gente se importa com o sofrimento da menina. E eu entendo que a situação médica, eu sou contra o aborto, a menos que apresente risco de vida para a mãe. Eu sou contra o aborto porque para mim ali não tem um feto, ali para mim tem um bebê. Um bebê que pode não ter nascido, não ter saído da barriga da mãe, mas é um ser vivo, é um bebê. Apesar disso, quando existe risco à vida da mãe, eu entendo que a prioridade nesse caso acaba se tornando a vida da mãe. E eu sei que tem questões médicas, as informações médicas elas são conflitantes, porque existe um suposto laudo do médico que vai dizer que decide não fazer a operação porque não era necessário. Você tem outras pessoas que vão dizer de um outro suposto documento apresentando, dizendo que era necessário que fosse feita a operação. E esse não é o ponto. Embora eu também traga o assunto do aborto não é a coisa mais importante nesse momento. Até porque esse aborto, ele é necessário, ou ele acontece, ou ele é permitido, e aí eu entendo que tem um degradê enorme nessa fala, mas por conta de um histórico de uma garota que havia sido estuprada desde os 6 anos de idade. E aí eu fico pensando, o que alguém tem no coração para escrever nas redes sociais que existem garotas hoje de 10 anos de idade que são semelhantes a cães no cio. E gente que vai culpar a criança, vai culpar a vítima. Eu não entendo o que essas pessoas têm. Eu não entendo o que se passa no coração delas. Eu não entendo como elas têm capacidade de fazer uma coisa dessa. Porque como que você pode chegar a esse ponto? O que tem na cabeça de alguém que chega a esse ponto? O que chega na cabeça de alguém que comemora a morte do bebê? Não é de comemorar. Nesse caso, eu sei que é uma frase cômica, mas é explícito. Ninguém ganha, todo mundo perde. Quem ganhar ou quem perder, todo mundo perde. E quer essa garota tivesse o bebê, ou quer essa garota tenha feito o aborto, todo mundo perde nessa história, todo mundo perde nessa situação. Eu vejo muita gente disposta a criticar, muita gente disposta a falar, muita gente disposta a fazer política com uma situação específica da vida dessa garota. E aí eu vejo pouca gente se levantando para realmente ajudar. Entre esses que ajudam, existem 2 youtubers famosos, né, que foram
decidem pagar a faculdade, decidem pagar o tratamento psicológico, porque esse é o momento de reestruturar, esse é o momento de talvez encontrar um outro caminho, porque a inocência dos primeiros anos de vida, de alguma forma, ela foi destruída, ela foi roubada, ela foi amassada, ela foi simplesmente destroçada. E agora? Como que a vida continua num caso dessa? E por mais absurdo que seja, a verdade é que esse fanatismo religioso, e aí esse pessoal que é louco e vai usar o nome da religião para agir dessa forma, assim como outras pessoas que vão ser loucas ao ponto de comemorar essa situação, isso tudo vai mostrando pra gente o momento de trevas que a gente está vivendo. Quantas garotas como essa, a diferença é que essa garota teve um caso que se tornou público, e eu não sei como alguém tem coragem de expor uma pessoa dessa nas redes sociais. Mas quantas garotas sem nome não existem? Talvez na sua rua, talvez no seu bairro. Quantos homens não são como Davi, como a história que eu contei anteriormente, que são omissos? E tem um tabu em torno disso, e existem comunidades que sabem que isso acontece. E já é um processo sistematizado, é um abuso sistematizado. E as pessoas fingem que isso é normal, que isso sempre aconteceu, e elas tendem a ignorar o óbvio, o mais claro, o explícito. E infelizmente, nós temos uma cultura de abuso sexual infantil. E essa cultura de abuso sexual infantil, ela vai perpassar em vários caminhos. Entre eles, você vai encontrar, por exemplo, a figura da novinha, né, que é apresentada em tantos ritmos musicais, que vai do forró, pagode, sertanejo, funk, enfim, você tem uma infinidade de ritmos musicais que vão trabalhar dentro essa personagem. E alguns vão dizer, não, essa novinha ela se refere a qualquer pessoa de qualquer faixa etária. Mas nós sabemos que não é isso. E talvez o indivíduo que compôs a música, então vamos supor que inocentemente ele tenha escolhido essa expressão, de forma inocente, que eu acho pouco provável. Mas o fato é que toda a questão que reveste essa figura, ela sempre está ligada a questões, a palavras de ordem, né? Que é senta, sobe, vai, desce, faz. O indivíduo ele vai crescendo dentro dessa cultura e ele chega ao absurdo de achar que isso é normal, de achar que isso faz parte, que isso sempre foi assim. Inclusive, a própria menina se permite, e aí não tem nada a ver a minha fala agora com o caso que eu citei anteriormente da garota. Não tem nada a ver. Eu estou me desligando agora daquela fala e eu estou seguindo agora para uma outra direção. Eu quero deixar isso bem claro, bem explícito, bem marcado, para você não ter dúvida com relação a isso. Então, esse indivíduo, essa sociedade que cresce se acostumada com isso, que cresce achando que isso é normal, isso não vem de hoje. Você tem música na década de 90 falando sobre garotas de 12 anos de idade que estavam num relacionamento sexual com homens adultos. E a gente que cresce nesse meio e não tem ideia do que vive. Eu só percebi que o lugar em que eu vivia era violento quando eu saí do lugar em que eu vivia. Enquanto eu morava lá, eu não achava violento. Mas quando eu saí do ambiente em que eu cresci, eu entendi, eu percebi a dimensão da violência em que eu vivia. E às vezes quem está inserido dentro dessa sociedade, dentro dessa cultura, dentro desse meio, não consegue refletir, não consegue perceber o tamanho da violência que acontece. Inclusive, se a gente está falando de uma pessoa com menos de 12 anos de idade, a gente está falando de alguém que mesmo com consentimento é ilegal. Você não tem base para isso, e aquela questão, criança não namora.
Criança não namora. E a gente vive numa sociedade que vai empurrando uma geração para essa direção. E aí você vai pelos caminhos menos explícitos, como por exemplo o da música, que eu acabei de falar para você, e aí você vai entrar em caminhos mais explícitos, como por exemplo a pornografia, em que as pesquisas apresentadas nos sites de busca de conteúdo adulto, desse tipo de conteúdo adulto, vai apresentar 20% do material apresentado ali se refere à exploração sexual infantil. E aí você pode pensar, são só 20%. Mas só no ano de 2017, se você fosse assistir todo o conteúdo criado só no ano de 2017, você levaria 68 anos para assistir só o conteúdo pornográfico do ano de 2017. Você acha pouco? Eu não acho pouco. E aí você tem, por exemplo, que 41% das cenas que envolve esse tipo de filme tá ligado à violência, tá ligado a sexo sem consentimento. Isso também é muito encontrado nos filmes, é muito encontrado nas novelas, e a pessoa diz não, mas aí parece que a pessoa está querendo, e aí a pessoa insiste nessa situação, e na verdade ela fala que não quer, mas na verdade ela quer. E você vai encontrar isso em filme, você encontra isso em novela, você encontra isso na música, você vai encontrar isso na literatura, você vai encontrar isso em diversos lugares diferentes. Eu sei que eu já falei isso aqui em algum dos outros episódios, mas eu vou falar para você aqui novamente. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas ela foi estuprada, né? Que horas ela estava andando na rua? Não interessa. Que roupa ela estava usando? Também não interessa. Inclusive, tem uma exposição que já rodou vários lugares com as peças de roupa das pessoas, das mulheres que foram estupradas. E ao contrário do que se pensa, não era uma roupa minúscula. E mesmo se fosse, não dá o direito de objetificar o outro. Então a dor do outro, o sofrimento do outro, destruir a vida do outro para ter os seus desejos realizados. E sabe o que é interessante? É que as pesquisas psiquiátricas, elas vão girar em torno aí de 80% dos casos das pessoas que cometem pedofilia não são pessoas que têm o transtorno de pedofilia. E você sabe que existe o transtorno de pedofilia, ou seja, a pessoa tem um transtorno. Isso aí não é desculpa, não é porque tem esse transtorno que ele tem o direito de fazer isso, ele tem que tratar isso, não é desculpa para viver isso. Mas a maior parte dos casos de pessoas que têm o comportamento pedófilo são pessoas que não têm esse transtorno. E se ele não tem esse transtorno, então por que agir dessa forma? E aí você vai encontrar um conteúdo social muito forte por trás dessas questões. Eu não tenho estômago para falar sobre essas questões. É muito doloroso falar sobre isso. Eu acho que se você tem um filho, se você tem uma filha, só de ouvir isso é provável que você tenha um embrulho no estômago. Se você veio aqui esperando um posicionamento teológico, sociológico, psicológico do porquê eu sou contra o aborto, desculpa te decepcionar, mas eu não vim aqui nesse momento agora para falar sobre isso. Eu vim aqui para que a gente abra os olhos, para que não tenha mais nenhuma Araceli na nossa rua, para que não tenha nenhuma Araceli na nossa escola, nenhuma Araceli no bairro, para que essas coisas elas sejam histórias do passado. Não que eu tenha esperança que o mundo vai mudar, mas a gente pode mudar. A gente pode fazer a nossa parte. E a gente deve fazer a nossa parte.